Clara, a menina de 15 anos grávida. Revelação chocante sobre o pai da criança deixa a mãe em desespero. Era uma manhã nublada em São Vicente, uma cidade pequena onde todos conheciam todos e onde os segredos eram mais profundos que os buracos nas ruas mal pavimentadas. Clara atravessava a praça central, sentindo o olhar das pessoas sobre ela. "Olha lá, Clara, menina de 15 anos grávida", sussurravam as velhinhas na fila da padaria. A vergonha a envolvia como uma manta pesada e o aperto no peito parecia estar sempre presente. O que deveriam pensar dela? O que Raquel, sua mãe, diria? A relação entre as duas nunca tinha sido simples, mas agora, com a notícia se espalhando como fogo em palha seca, tudo parecia prestes a desmoronar. Ao entrar em casa, Clara encontrou a mãe sentada à mesa, a expressão rígida. Raquel. Sempre fora uma mulher de opiniões fortes, obsessiva pela perfeição. E neste momento, aguardava o momento certo para disparar suas palavras momentaneamente silenciosas. "Mãe." Clara começou, mas a voz travou. O medo de desapontá-la, de desmoronar o mundo que sempre tentaram construir, congelou suas palavras. O clima estava denso, como se não apenas o ar, mas toda a honra da família estivesse pendurada por um fio. Raquel era a missão e o centro da vida de Clara. Mas a imagem de perfeição da mãe parecia mais frágil do que nunca. Clara não sabia como contar que não tinha certeza de quem era o pai da criança. Se era o moreno da escola, com seu sorriso encantador, ou o carinha da festa, aquele que a fez sentir-se especial por uma fração de segundo. E se forem apenas escolhas ruins? A voz atormentava Clara. No auge do silêncio disparou a pergunta. "Mãe, o que você faria se soubesse de um segredo que poderia arruinar tudo?" Raquel olhou fixamente para a filha, e Clara podia sentir o mundo ao redor se movendo mais devagar. Poucos sabiam que, anos atrás, Raquel tivera uma história que nunca contou, um vazio em seu passado, um erro que sempre manteve enterrado. Tiços e rumores começaram a invadir a mente de Clara. E se aquele segredo conectasse os dois mundos? O medo tomava conta, mas, ao mesmo tempo, despertava em seu coração uma chama de curiosidade. E se o que eu estiver enfrentando não for só meu? Pensou Clara. Poderia essa gravidez ser o resultado de um padrão repetido? De uma sombra que se estendia por gerações? O nó na garganta a fez hesitar. Justo quando o ar parecia ficar pesado demais para respirar, Raquel se levantou. O grito que saiu de seus lábios cortou o silêncio como um raio. "Você não pode fazer isso com a nossa família." Clara cobriu os ouvidos, sentindo o colapso da esperança. Amor ou controle? O que realmente guiava aquela relação? Quando a tempestade emocional se apossou da casa, as paredes antes acolhedoras pareciam cercar todas as saídas. A tensão era palpável e Clara sentiu que o que estava em jogo não era apenas a honra da família, mas também sua própria sanidade. A casa que deveria ser um abrigo agora se transformava em um labirinto de segredos e angústia. Cada dia que passava, as perguntas aumentavam. Quem era o verdadeiro pai da criança? Qual era o segredo que Raquel escondia? O que estava prestes a ser revelado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma manhã cinzenta em São Vicente, uma cidade pequena onde todos conheciam todos e onde os segredos eram mais profundos que as crateras nas ruas mal pavimentadas. Clara atravessava a praça central, sentindo o olhar das pessoas sobre ela. "Olha lá, Clara, a menina de 15 anos grávida!" sussurravam as mulheres na fila da padaria. A vergonha a envolvia como uma manta pesada, e o aperto no peito parecia estar sempre presente. O que deveriam pensar dela? O que Raquel, sua mãe, diria? A relação entre as duas nunca tinha sido simples. Mas agora, com a notícia se espalhando como fogo em palha seca, tudo parecia prestes a desmoronar. Ao entrar em casa, Clara encontrou a mãe à mesa, a expressão rígida. Raquel sempre fora uma mulher de opiniões fortes, obsessiva pela perfeição. E neste momento aguardava o momento certo para disparar suas palavras momentaneamente silenciosas. "Mãe", Clara começou, mas a voz travou. O medo de desapontá-la, de desmoronar o mundo que sempre tentaram construir, congelou suas palavras. O clima estava denso, como se não apenas o ar, mas toda a honra da família estivesse pendurada por um fio. Raquel era a missão e o centro da vida de Clara. Mas a imagem de perfeição da mãe parecia mais frágil do que nunca. Clara não sabia como contar que não tinha certeza de quem era o pai da criança. Se era o moreno da escola com seu sorriso encantador, ou o garoto da festa, aquele que a fez sentir-se especial por uma fração de segundo. E se forem apenas escolhas ruins? A voz atormentava Clara. No auge do silêncio, disparou a pergunta. "Mãe, se fosse alguém saber um segredo que poderia arruinar tudo?" Raquel olhou fixamente para a filha, e Clara podia sentir o mundo ao redor se movendo mais devagar. Poucos sabiam que anos atrás, Raquel tivera uma história que nunca contou. Um vazio em seu passado, um erro que sempre manteve enterrado. Tiços e rumores começaram a invadir a mente de Clara. E se aquele segredo conectasse os dois mundos? O medo tomava conta, mas, ao mesmo tempo, despertava em seu coração uma chama de curiosidade. E se o que eu estiver enfrentando não for só meu? Pensou Clara. Poderia essa gravidez ser o resultado de um padrão repetido? De uma sombra que se estendia por gerações? O nó na garganta a fez hesitar. Justo quando o ar parecia ficar pesado demais para respirar, Raquel se levantou. O grito que saiu de seus lábios cortou o silêncio como um raio. "Você não pode fazer isso com a nossa família!" Clara cobriu os ouvidos, sentindo o colapso da esperança. Amor ou controle? O que realmente guiava aquela relação? Quando a tempestade emocional se apossou da casa, as paredes, antes acolhedoras, pareciam cercar todas as saídas. A tensão era palpável, e Clara sentiu que o que estava em jogo não era apenas a honra da família, mas também sua própria sanidade. A casa que deveria ser um abrigo agora se transformava em um labirinto de segredos e angústia. Cada dia que passava, as perguntas aumentavam. Quem era o verdadeiro pai da criança? Qual era o segredo que Raquel escondia?
O que estava prestes a ser revelado? Então, uma batida estrondosa na porta quebrou o clima tenso. Clara e Raquel se entreolharam, o coração disparando. Raquel hesitou, mas Clara a empurrou instintivamente ao lado e correu em direção à porta. Ao abrir, ela encontrou um homem conhecido, Carlos, um ex-namorado de sua mãe, que de alguma forma parecia mais jovem, mas com os olhos carregados de uma história não contada. Precisamos conversar, Raquel, ele disse, sua voz cortando o ar. O choque no rosto de Raquel era inegável. Você não pode esconder aquilo para sempre. Carlos entrou sem convite e a atmosfera mudou. O que poderia ele saber? Clara, você precisa ouvir isso. A urgência na voz dele a deixou nervosa. Alguns segredos não são só seus. O passado de sua mãe está mais perto de você do que imagina. A frase pairou no ar e toda a verdade que Clara pensou que conhecia desmoronou. O coração dela pulava no peito, enquanto a percepção de uma conexão inesperada a deixava desnorteada. Qual seria esse segredo? O que Carlos sabia que me dava tudo? E acima de tudo, quem realmente era o pai da criança? As perguntas ecoavam e Clara sentia que a tempestade estava apenas começando. Clara estava paralisada, o coração batendo forte. Carlos, na sala, não parecia disposto a recuar. A tensão era palpável e Raquel estava a poucos passos de explodir. O que você sabe, Carlos? Clara perguntou, a voz trêmula enquanto sentia a urgência. Crescente na sala. Carlos respirou fundo. Eu sei que o que sua mãe está tentando esconder não é apenas dela, é seu também. O rosto de Clara palideceu. Era como se uma sombra tivesse passado por cima dela. O que você quer dizer com isso? Insistiu, o medo transparecendo nos olhos. Carlos hesitou. Anos atrás, Raquel e eu tivemos um relacionamento bem intenso e havia um segredo que você nunca soube. Ele se virou para Raquel, cuja expressão era uma mistura de raiva e desespero. Você não pode continuar escondendo isso, Raquel. Clara precisa saber. Cala a boca! Raquel gritou, revelando um lado que Clara nunca tinha visto. O tom de desespero ali parecia ter origem em algo muito mais profundo do que o simples medo da reação da filha. O ar ficou pesado e Clara pôde sentir o nó na garganta se apertar. Ainda mais! Segredo? Que segredo? Clara questionou, sua voz agora cheia de indignação. Se você realmente se importa comigo, você vai me contar a verdade. Queria que o chão se abrisse, que os segredos se dissipassem como neblina ao sol. A verdade parecia um peso imenso. Carlos, com os olhos fixos em Raquel, disse: o que eu sei é sobre você, Clara. Você é a filha que jamais deveria ter existido se certas escolhas tivessem sido feitas. A voz dele era grave e as palavras pareciam carregar um fardo que Clara não conseguia entender. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Raquel, com a fúria e a dor estampadas no rosto, respondeu: você não tem direito de falar assim. Clara não precisa ouvir essas mentiras. Mas Clara não aguentava mais. Mentiras? O que está acontecendo? Eu só quero saber quem é o meu pai. O silêncio súbito foi cortado por um som do lado de fora. A porta da frente bateu com força. E antes que Clara pudesse processar, a polícia entrou na casa. Clara Andrade? Um policial perguntou, sua voz autoritária fazendo o coração dela acelerar ainda mais. Preciso que você venha conosco. Temos algumas perguntas sobre a sua gravidez. As palavras ecoaram na mente de Clara como um eco distante. O que estava acontecendo? Qual era a relação entre a polícia, a gravidez e todo esse segredo?
Os olhos de Raquel se arregalaram em pânico. Mas isso não é necessário, Raquel gritou, avançando. Mas Clara, numa impulsividade que ela mesma não conseguia contar, deu um passo à frente. Eu vou com vocês. O policial olhou para Raquel, que estava quase em choque, tentando processar a situação. Mãe, você não vai me impedir, vai? Atenção! Aumentava e Clara já não sabia se estava fugindo do que acontecia em casa ou seguindo um instinto que dizia que precisava descobrir a verdade. Enquanto Clara se afastava com os policiais, ela sentiu como se o mundo atrás dela estivesse desmoronando. O que Carlos sabia? O que significava tudo isso? Ela mal tinha começado a entender os segredos que cercavam sua vida. As perguntas não paravam de surgir em sua mente, como uma tempestade que rapidamente se formava e a envolvia. O que estava prestes a ser revelado? No momento em que a porta se fechou atrás dela, Clara se deu conta de que nada seria como antes. A verdade estava mais próxima do que nunca, e a coragem se misturava com o medo do desconhecido. O que a aguardava do lado de fora? E mais importante, qual era a verdadeira conexão entre sua mãe e Carlos? Onde estava a segurança que sempre acreditou ter? A única coisa que sabia era que, ao sair daquela casa, abrir a porta para uma realidade nova e devastadora. Clara estava paralisada, o coração batendo forte. Carlos, na sala, não parecia disposto a recuar. A tensão era palpável e Raquel estava a poucos passos de explodir. O que você sabe, Carlos? Clara perguntou, a voz trêmula, enquanto sentia a urgência crescente na sala. Carlos respirou fundo. Eu sei que o que sua mãe está tentando esconder não é apenas dela. É seu também. O rosto de Clara palideceu. Era como se uma sombra tivesse passado por cima dela. O que você quer dizer com isso? Insistiu, o medo transparecendo nos olhos. Carlos hesitou. Anos atrás, Raquel e eu tivemos um relacionamento bem intenso e havia um segredo que você nunca soube. Ele se virou para Raquel, cuja expressão era uma mistura de raiva e desespero. Você não pode continuar escondendo isso, Raquel. Clara precisa saber. Cala a boca! Raquel gritou, revelando um lado que Clara nunca tinha visto. O tom de desespero ali parecia ter origem em algo muito mais profundo do que o simples medo da reação da filha. O ar ficou pesado e Clara pôde sentir o nó na garganta se apertar ainda mais. Segredo? Que segredo? Clara questionou, sua voz agora cheia de indignação. Se você realmente se importa comigo, você vai me contar a verdade. Queria que o chão se abrisse, que os segredos se dissipassem como neblina ao sol. A verdade parecia um peso imenso. Carlos, com os olhos fixos em Raquel, disse: O que eu sei é sobre você, Clara. Você é a filha que jamais deveria ter existido. Se certas escolhas tivessem sido feitas, a voz dele era grave e as palavras pareciam carregar um fardo que Clara não conseguia entender. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Raquel, com a fúria e a dor estampadas no rosto, respondeu: Você não tem direito de falar assim. Clara não precisa ouvir essas mentiras. Mas Clara não aguentava mais. Mentiras, o que está acontecendo? Eu só quero saber quem é o meu pai. O silêncio súbito foi cortado por um som do lado de fora. A porta da frente bateu com força
E antes que Clara pudesse processar, a polícia entrou na casa. Clara Andrade? Um policial perguntou, sua voz autoritária fazendo o coração dela acelerar ainda mais. Preciso que você venha conosco. Temos algumas perguntas sobre a sua gravidez. As palavras ecoaram na mente de Clara como um eco distante. O que estava acontecendo? Qual era a relação entre a polícia, a gravidez e todo esse segredo? Os olhos de Raquel se arregalaram em pânico. Mas isso não é necessário, Raquel gritou, avançando. Mas Clara, numa impulsividade que ela mesma não conseguia contar, deu um passo à frente. Eu vou com vocês. O policial olhou para Raquel, que estava quase em choque, tentando processar a situação. Mãe, você não vai me impedir, vai? A tensão aumentava. E Clara já não sabia se estava fugindo do que acontecia em casa ou seguindo um instinto que dizia que precisava descobrir a verdade. Enquanto Clara se afastava com os policiais, ela sentiu como se o mundo atrás dela estivesse desmoronando. O que Carlos sabia? O que significava tudo isso? Ela mal tinha começado a entender os segredos que cercavam sua vida. As perguntas não paravam de surgir em sua mente, como uma tempestade que rapidamente se formava e a envolvia. O que estava prestes a ser revelado? Do nada, uma figura emergiu da multidão. Era Ana, uma mulher de olhar penetrante que Clara conhecia desde pequena. Uma conhecida da família que sempre fizera visitas inesperadas. Clara, espere! Eu preciso falar com você! Sua voz cortou através da confusão. Clara ficou paralisada. O que você está fazendo aqui, Ana? Ela parecia ansiosa e nervosa, com expressões que revelavam que estava carregando um segredo avassalador. É sobre o seu pai e a gravidez. Ana hesitou, e o tempo pareceu parar. Eu soube que você estava grávida, e o que eu vou te dizer pode mudar tudo. As palavras de Ana a atingiram como um soco no estômago. O que quer que ela dissesse, Clara sabia que seria devastador. Ana, fala logo! O que você sabe? Eu tenho certeza que seu pai não é quem você pensa que é. Na verdade, ele é alguém muito mais próximo do que você imagina. Eu não posso te deixar ir sem contar isso. No instante em que Ana pronunciou essas palavras, algo dentro de Clara quebrou. Seu coração disparou e sua mente se encheu de perguntas. Quem é ele, Ana? Diga logo! Ana olhou desesperadamente para os policiais, claramente nervosa. Clara, ouve! O verdadeiro pai da sua criança é. O que iria sair da boca de Ana poderia mudar tudo. Os olhos de Clara se arregalaram e a pressão no peito quase a fez desmaiar. O silêncio era sufocante. Ela prendeu a respiração, sabendo que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia despedaçar a vida que conhecia. Como se tudo já não estivesse confuso o bastante, mais uma virada inesperada se aproximava. O que mais estava escondido nas sombras dessa história? Clara estava paralisada, o coração batendo forte. Carlos, na sala, não parecia disposto a recuar. A tensão era palpável e Raquel estava a poucos passos de explodir. O que você sabe, Carlos? Clara perguntou, a voz trêmula, enquanto sentia a urgência crescente na sala. Carlos respirou fundo. Eu sei que o que sua mãe está tentando esconder não é apenas dela. É seu também. O rosto de Clara palideceu. Era como se uma sombra tivesse passado por cima dela. O que você quer dizer com isso? Insistiu, o medo transparecendo nos olhos. Carlos hesitou. Anos atrás, Raquel e eu tivemos um relacionamento.
bem intenso. E havia um segredo que você nunca soube. Ele se virou para Raquel, cuja expressão era uma mistura de raiva e desespero. Você não pode continuar escondendo isso, Raquel. Clara precisa saber. Cala a boca! Raquel gritou, revelando um lado que Clara nunca tinha visto. O tom de desespero ali parecia ter origem em algo muito mais profundo do que o simples medo da reação da filha. O ar ficou pesado e Clara pôde sentir o nó na garganta se apertar ainda mais. Segredo? Que segredo? Clara questionou, sua voz agora cheia de indignação. Se você realmente se importa comigo, você vai me contar a verdade. Queria que o chão se abrisse, que os segredos se dissipassem como neblina ao sol. A verdade parecia um peso imenso. Carlos, com os olhos fixos em Raquel, disse: "O que eu sei é sobre você, Clara. Você é a filha que jamais deveria ter existido se certas escolhas tivessem sido feitas." A voz dele era grave e as palavras pareciam carregar um fardo que Clara não conseguia entender. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Raquel, com a fúria e a dor estampadas no rosto, respondeu: "Você não tem direito de falar assim. Clara não precisa ouvir essas mentiras." Mas Clara não aguentava mais. "Mentiras! O que está acontecendo? Eu só quero saber quem é o meu pai." O silêncio súbito foi cortado por um som do lado de fora. A porta da frente bateu com força. E antes que Clara pudesse processar, a polícia entrou na casa. "Clara Andrade?" Um policial perguntou, sua voz autoritária fazendo o coração dela acelerar ainda mais. "Preciso que você venha conosco. Temos algumas perguntas sobre a sua gravidez." As palavras ecoaram na mente de Clara, como um eco distante. O que estava acontecendo? Qual era a relação entre a polícia e a gravidez e todo esse segredo? Os olhos de Raquel se arregalaram, em pânico. "Mas isso não é necessário!" Raquel gritou, avançando. Mas Clara, numa impulsividade que ela mesma não conseguia contar, deu um passo à frente. "Eu vou com vocês." O policial olhou para Raquel, que estava quase em choque, tentando processar a situação. "Mãe, você não vai me impedir, vai?" A tensão aumentava. E Clara já não sabia se estava fugindo do que acontecia em casa ou seguindo um instinto que dizia que precisava descobrir a verdade. Enquanto Clara se afastava com os policiais, uma figura emergiu da multidão. Era Ana, uma mulher de olhar penetrante que Clara conhecia desde pequena. Uma conhecida da família que sempre fizera visitas inesperadas. "Clara, espere, eu preciso falar com você." Sua voz cortou através da confusão. Clara ficou paralisada. "O que você está fazendo aqui, Ana?" Ela parecia ansiosa e nervosa, com expressões que revelavam que estava carregando um segredo avassalador. "É sobre o seu pai e a gravidez." Ana hesitou, e o tempo pareceu parar. "Eu soube que você estava grávida, e o que eu vou te dizer pode mudar tudo." As palavras de Ana a atingiram como um soco no estômago. O que quer que ela dissesse, Clara sabia que seria devastador. "Ana, fala logo! O que você sabe?" Ana olhou desesperadamente para os policiais, claramente nervosa. "Clara, ouve! O verdadeiro pai da sua criança é..." Um grito repentino irrompeu da multidão. A porta que Clara tinha acabado de atravessar estourou. Um homem alto e furioso invadiu a sala, os olhos fixos em Raquel. "Como pôde, Raquel? Como pôde colocar essa garota nesse meio?" O silêncio foi desgastante. Clara ficou absorta na cena. "Quem é você?"
perguntou, seus olhos fixos no homem. Ele parecia familiar, mas a cabeça dela girava com perguntas que não conseguiam encontrar resposta. Eu sou Lucas, ele começou, a voz tremendo de raiva. E eu sou o verdadeiro pai da sua criança, Clara. O que você não sabe é que a Raquel sempre mentiu sobre tudo. O chão desabou sob os pés de Clara. As peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se unir, mas não da forma que ela imaginava. O olhar de Raquel era de pânico e Clara mal conseguia processar as palavras que haviam rompido o ar. Não, não pode ser, Clara disse, a respiração começando a falhar. Como assim você é meu pai? Lucas olhou para Raquel. Essa foi a sua última chance de ser honesta. Agora você não pode mais esconder a verdade. A tensão na sala se intensificou e Clara estava dividida entre a confusão e a dor. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira história? E enquanto as lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de Clara, tudo ficou mais obscuro. Raquel, antes uma figura de autoridade na vida dela, agora parecia uma estranha. E Lucas, que a essa altura se tornara um mistério, tinha o potencial de transformar o que ela conhecia. O futuro dela ficou em compasso de espera. Clara segurou a cabeça com as mãos, tentando juntar todos os fragmentos. As perguntas se multiplicavam. Quem era realmente seu pai? E que segredo Raquel ainda guardava? O peso da incerteza estava prestes a estourar, e a tempestade que se aproximava poderia destruir tudo o que conhecia. Clara segurou a cabeça com as mãos, um turbilhão de emoções engolindo seu ser. Lucas, o homem que se apresentou como seu pai, parecia transbordar verdades que ela nunca poderia imaginar. As palavras dele giravam em sua mente. O que mais ele está escondendo? Pensou enquanto a realidade do momento se instalava. O choque na sala era palpável, os rostos ao seu redor refletindo horror e confusão. Raquel estava paralisada, seu olhar uma mistura de raiva e desespero, como se estivesse lutando contra um demônio que finalmente havia sido libertado. A tensão aumentava. Clara queria entender, mas a dor se transformava em confusão. Você não pode ser meu pai. Se era você, por que nunca me procurou? As lágrimas escorriam de seus olhos. A voz de Lucas estava carregada de emoção enquanto ele tentava explicar. Clara, eu não sabia, eu não pude. Sua mãe quis que tudo ficasse no passado. Clara sentiu uma onda de raiva. Como assim? Era ela quem estava vivendo o pesadelo, não ele. Ana, que estava observando a cena, deu um passo à frente. Clara, por favor, escute o que Lucas tem a dizer. A verdade pode ser mais dolorosa, mas você precisa saber. Antes que Clara pudesse responder, um grito cortou o ar. A sirene de uma ambulância ecoou lá fora e, em um instante, a sala estava cheia de movimento. A porta se abriu com força e uma equipe médica correu para dentro da casa. Temos uma emergência! Um colapso na rua! Gritou um dos homens da equipe, enquanto o outro começou a avaliar a situação. Clara estava paralisada, mas o caos trouxe seu corpo de volta ao presente. Era um momento frenético. Mãe, você está bem? A preocupação instantânea a pegou de surpresa, mas Raquel apenas acenou com a cabeça, tentando manter a compostura. Precisamos ajudar! Clara sentiu uma adrenalina misturada ao medo, e foi nesse momento que tudo mudou. Um dos médicos pediu a atenção de todos. Por favor, precisamos de espaço. Um jovem precisou ser ressuscitado. Pode ser grave. O clima na sala se transformou.
As palavras do médico eram como um golpe. E subitamente, todos se voltaram para a porta. Jane? Perguntou Clara, a voz trêmula. Os olhos de Raquel se arregalaram de reconhecimento e pavor. Não, não pode ser. Clara seguiu o olhar da mãe e, antes que pudesse processar, viu um jovem sendo levado para dentro, pálido e inerte. O coração dela disparou. Não, não, não! É o Miguel! O nome escapuliu de seus lábios. Miguel, o garoto da festa. O cara que a fez sentir-se especial. Ele estava ali, deitado, inconsciente. O caos aumentava enquanto as pessoas murmuravam. O que aconteceu? Como ele caiu? Clara estava em choque. Ele estava com você, não estava? A raiva se misturava com a urgência. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela quase não ouvia Lucas e Raquel discutindo ao fundo, as vozes se transformando em um eco distante. A verdade de sua paternidade e a revelação dos segredos estavam se perdendo em meio ao desespero. Clara! Ana fez-se ouvir, fazendo Clara finalmente voltar a atenção. As escolhas que você fez podem ter consequências muito maiores do que você imagina. Quem é o verdadeiro responsável por isso? Você precisa decidir agora. A voz dela era firme, mas Clara estava dividida entre a ligação que tinha com Miguel e tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E foi aí que o estalo se deu. A equipe médica começou a trabalhar freneticamente e uma voz familiar cortou o ar impregnado de emoção. Clara, o que está acontecendo? Era a diretora da escola, com expressão grave. O impacto foi instantâneo. Um véu de mistério e choque cobriu o ambiente. O verdadeiro labirinto de relações estava começando a se desdobrar. Como Miguel se encaixava em tudo isso? Por que o passado de Raquel e Lucas ecoava naquele momento? Clara estava sendo puxada para um abismo sem fim, onde o sofrimento de cada um se entrelaçava e a verdade estava prestes a ser exposta de uma maneira que nem ela poderia imaginar. O futuro estava ameaçado e as respostas poderiam mudar tudo. A sala ficou em silêncio, apenas o som do desespero e da incerteza permeando o ar. Clara segurou a cabeça com as mãos, um turbilhão de emoções engolindo seu ser. Lucas, o homem que se apresentou como seu pai, parecia transbordar verdades que ela nunca poderia imaginar. As palavras dele giravam em sua mente. O que mais ele está escondendo? Pensou enquanto a realidade do momento se instalava. O choque na sala era palpável. Os rostos ao seu redor, refletindo horror e confusão. Raquel estava paralisada. Seu olhar, uma mistura de raiva e desespero, como se estivesse lutando contra um demônio que finalmente havia sido libertado. A tensão aumentava. Clara queria entender, mas a dor se transformava em confusão. Você não pode ser meu pai! Se era você, por que nunca me procurou? As lágrimas escorriam de seus olhos. A voz de Lucas estava carregada de emoção, enquanto ele tentava explicar. Clara, eu não sabia. Eu não pude. Sua mãe quis que tudo ficasse no passado. Clara sentiu uma onda de raiva. Como assim? Era ela quem estava vivendo o pesadelo, não ele. Ana, que estava observando a cena, deu um passo à frente. Clara, por favor, escute o que Lucas tem a dizer. A verdade pode ser mais dolorosa, mas você precisa saber. Antes que Clara pudesse responder, um grito cortou o ar. A sirene de uma ambulância ecoou lá fora, e em um instante,
A sala estava cheia de movimento. A porta se abriu com força e uma equipe médica correu para dentro da casa. "Temos uma emergência! Um colapso na rua!" gritou um dos homens da equipe, enquanto o outro começou a avaliar a situação. Clara estava paralisada, mas o caos trouxe seu corpo de volta ao presente. Era um momento frenético. "Mãe, você está bem?" A preocupação instantânea a pegou de surpresa, mas Raquel apenas acenou com a cabeça, tentando manter a compostura. "Precisamos ajudar." Clara sentiu uma adrenalina misturada ao medo, e foi nesse momento que tudo mudou. Um dos médicos pediu a atenção de todos. "Por favor, precisamos de espaço. Um jovem precisou ser ressuscitado. Pode ser grave." O clima na sala se transformou. As palavras do médico eram como um golpe, e subitamente todos se voltaram para a porta. "Quem?" perguntou Clara, a voz trêmula. Os olhos de Raquel se arregalaram de reconhecimento e pavor. Não pode ser." Clara seguiu o olhar da mãe e, antes que pudesse processar, viu um jovem sendo levado para dentro, pálido e inerte. O coração dela disparou. Não, é o Miguel!" O nome escapuliu de seus lábios. Miguel, o garoto da festa. O cara que a fez sentir-se especial. Ele estava ali, deitado, inconsciente. O caos aumentava enquanto as pessoas murmuravam. "O que aconteceu? Como ele caiu?" Clara estava em choque. "Ele estava com você, não estava?" A raiva se misturava com a urgência. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela quase não ouvia Lucas e Raquel discutindo ao fundo. As vozes se transformando em um eco distante. A verdade de sua paternidade e a revelação dos segredos estavam se perdendo em meio ao desespero. "Clara!" Ana fez-se ouvir, fazendo Clara finalmente voltar a atenção. "As escolhas que você fez podem ter consequências muito maiores do que você imagina. Quem é o verdadeiro responsável por isso? Você precisa decidir agora." A voz dela era firme, mas Clara estava dividida entre a ligação que tinha com Miguel e tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E foi aí que o estalo se deu. A equipe médica começou a trabalhar freneticamente, e uma voz familiar cortou o ar, impregnado de emoção. "Clara, o que está acontecendo?" Era a diretora da escola, com expressão grave. O impacto foi instantâneo. Um véu de mistério e choque cobriu o ambiente. Mas o verdadeiro choque veio na sequência. Raquel, com uma expressão de pânico, começou a gritar. Não! Isso não pode acontecer!" E de repente, Clara percebeu que as palavras da mãe estavam se referindo a algo mais profundo. E um gesto desesperado, Raquel se virou para Lucas e gritou: "Você sabe que a culpa disso é sua! Foi você quem deixou tudo isso acontecer!" Clara ficou atordoada. O que a mãe queria dizer com isso? A atmosfera ficou elétrica e todos os olhares se voltaram para Lucas, que estava pálido como uma folha. Ele hesitou, a culpa se espalhando pelo rosto. "Raquel, por favor, não me empurre para isso. A verdade é muito mais sombria do que você imagina." "Sombria? Como?" Clara perguntou, as emoções tumultuadas. Lucas olhou para o chão, depois para Clara. "A verdade é que Miguel não é apenas um conhecido seu. Ele é seu irmão." As palavras balançaram o chão sob os pés de Clara. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Miguel, seu amor de um verão, poderia ser seu irmão? Isso era possível? Raquel soltou um grito e Clara sentiu sua respiração falhar. O caos passou a ser moldado em silêncio, cada um lidando com o impacto da revelação.
O que mais estava escondido nas sombras? Clara olhou para Miguel inconsciente e as lágrimas começaram a escorregar. O que seria dela, do bebê e de tudo que ela acreditava? O futuro não parecia mais claro. Apenas um nevoeiro profundo e impenetrável envolvia sua mente. As perguntas se multiplicavam e a resposta parecia estar tão longe quanto o horizonte. O que viria depois daquela bomba? O que mais poderiam revelar? A única certeza que restava era que a tempestade estava longe de acabar. Clara segurou a cabeça com as mãos. Um turbilhão de emoções engolindo seu ser. Lucas, o homem que se apresentou como seu pai, parecia transbordar verdades que ela nunca poderia imaginar. As palavras dele giravam em sua mente. O que mais ele está escondendo? Pensou enquanto a realidade do momento se instalava. O choque na sala era palpável, os rostos ao seu redor refletindo horror e confusão. Raquel estava paralisada. Seu olhar uma mistura de raiva e desespero, como se estivesse lutando contra um demônio que finalmente havia sido libertado. A tensão aumentava. Clara queria entender, mas a dor se transformava em confusão. Você não pode ser meu pai. Se era você, por que nunca me procurou? As lágrimas escorriam de seus olhos. A voz de Lucas estava carregada de emoção, enquanto ele tentava explicar. Clara, eu não sabia. Eu não pude. Sua mãe quis que tudo ficasse no passado. Clara sentiu uma onda de raiva. Como assim? Era ela quem estava vivendo o pesadelo, não ele. Ana, que estava observando a cena, deu um passo à frente. Clara, por favor, escute o que Lucas tem a dizer. A verdade pode ser mais dolorosa, mas você precisa saber. Antes que Clara pudesse responder, um grito cortou o ar. A sirene de uma ambulância ecoou lá fora, e em um instante a sala estava cheia de movimento. A porta se abriu com força e uma equipe médica correu para dentro da casa. Temos uma emergência, um colapso na rua, gritou um dos homens da equipe, enquanto o outro começou a avaliar a situação. Clara estava paralisada, mas o caos trouxe seu corpo de volta ao presente. Era um momento frenético. Mãe, você está bem? A preocupação instantânea pegou de surpresa. Mas Raquel apenas acenou com a cabeça, tentando manter a compostura. Precisamos ajudar. Clara sentiu uma adrenalina misturada ao medo, e foi nesse momento que tudo mudou. Um dos médicos pediu a atenção de todos. Por favor, precisamos de espaço. Um jovem precisou ser ressuscitado. Pode ser grave. O clima na sala se transformou. As palavras do médico eram como um golpe, e subitamente todos se voltaram para a porta. Quem? Perguntou Clara, a voz trêmula. Os olhos de Raquel se arregalaram de reconhecimento e pavor. Não pode ser. Clara seguiu o olhar da mãe e, antes que pudesse processar, viu um jovem sendo levado para dentro, pálido e inerte. O coração dela disparou. Não, não, é o Miguel! O nome escapuliu de seus lábios. Miguel, o garoto da festa. O cara que a fez sentir-se especial. Ele estava ali, deitado, inconsciente. O caos aumentava enquanto as pessoas murmuravam. O que aconteceu? Como ele caiu? Clara estava em choque. Ele estava com você, não estava? A raiva se misturava com a urgência. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela quase não ouvia Lucas e Raquel discutindo ao fundo, as vozes se transformando em um eco distante.
A verdade de sua paternidade e a revelação dos segredos estavam se perdendo em meio ao desespero. Clara! Ana fez-se ouvir, fazendo Clara finalmente voltar a atenção. As escolhas que você fez podem ter consequências muito maiores do que você imagina. Quem é o verdadeiro responsável por isso? Você precisa decidir agora. A voz dela era firme, mas Clara estava dividida entre a ligação que tinha com Miguel e tudo que estava acontecendo ao seu redor. E foi aí que o estalo se deu. A equipe médica começou a trabalhar freneticamente, e uma voz familiar cortou o ar impregnado de emoção. Clara! O que está acontecendo? Era a diretora da escola, com expressão grave. O impacto foi instantâneo. Um véu de mistério e choque cobriu o ambiente. Mas o verdadeiro choque veio na sequência. Raquel, com uma expressão de pânico, começou a gritar: "Não! Não! Isso não pode acontecer!" E de repente Clara percebeu que as palavras da mãe estavam se referindo a algo mais profundo. Em um gesto desesperado, Raquel se virou para Lucas e gritou: "Você sabe que a culpa disso é sua! Foi você quem deixou tudo isso acontecer!" Clara ficou atordoada. O que a mãe queria dizer com isso? A atmosfera ficou elétrica. E todos os olhares se voltaram para Lucas, que estava pálido como uma folha. Ele hesitou, a culpa se espalhando pelo rosto. "Raquel, por favor, não me empurre para isso. A verdade é muito mais sombria do que você imagina." Sombria? Como? Clara perguntou, as emoções tumultuadas. Lucas olhou para o chão, depois para Clara. A verdade é que Miguel não é apenas um conhecido seu. Ele é seu irmão. As palavras balançaram o chão sob os pés de Clara. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Miguel, seu amor de um verão, poderia ser seu irmão? Isso era possível? Raquel soltou um grito e Clara sentiu sua respiração falhar. O caos passou a ser moldado em silêncio, cada um lidando com o impacto da revelação. O que mais estava escondido nas sombras? Clara olhou para Miguel, inconsciente, e as lágrimas começaram a escorregar. O que seria dela, do bebê e de tudo que ela acreditava? O futuro não parecia mais claro, apenas um nevoeiro profundo e impenetrável envolvia sua mente. As perguntas se multiplicavam e a resposta parecia estar tão longe quanto o horizonte. O que viria depois daquela bomba? O que mais poderiam revelar? A única certeza que restava era que a tempestade estava longe de acabar. Clara segurou a cabeça com as mãos, um turbilhão de emoções engolindo seu ser. Lucas, o homem que se apresentou como seu pai, parecia transbordar verdades que ela nunca poderia imaginar. As palavras dele giravam em sua mente. O que mais ele está escondendo? Pensou enquanto a realidade do momento se instalava. O choque na sala era palpável, os rostos ao seu redor refletindo horror e confusão. Raquel estava paralisada, seu olhar uma mistura de raiva e desespero, como se estivesse lutando contra um demônio que finalmente havia sido libertado. A tensão aumentava. Clara queria entender, mas a dor se transformava em confusão. Você não pode ser meu pai. Se era você, por que nunca me procurou? As lágrimas escorriam de seus olhos. A voz de Lucas estava carregada de emoção, enquanto ele tentava explicar.
Clara, eu não sabia. Eu não pude. Sua mãe quis que tudo ficasse no passado. Clara sentiu uma onda de raiva. Como assim? Era ela quem estava vivendo o pesadelo, não ele. Ana, que estava observando a cena, deu um passo à frente. Clara, por favor, escute o que Lucas tem a dizer. A verdade pode ser mais dolorosa, mas você precisa saber. Antes que Clara pudesse responder, um grito cortou o ar. A sirene de uma ambulância ecoou lá fora e, em um instante, a sala estava cheia de movimento. A porta se abriu com força e uma equipe médica correu para dentro da casa. Temos uma emergência! Um colapso na rua! Gritou um dos homens da equipe, enquanto outro começou a avaliar a situação. Clara estava paralisada, mas o caos trouxe seu corpo de volta ao presente. Era um momento frenético. Mãe, você está bem? A preocupação instantânea a pegou de surpresa. Mas Raquel apenas acenou com a cabeça, tentando manter a compostura. Precisamos ajudar. Clara sentiu uma adrenalina misturada ao medo. E foi nesse momento que tudo mudou. Um dos médicos pediu a atenção de todos. Por favor, precisamos de espaço. Um jovem precisou ser ressuscitado. Pode ser grave. O clima na sala se transformou. As palavras do médico eram como um golpe. E subitamente todos se voltaram para a porta. Quem? Perguntou Clara, a voz trêmula. Os olhos de Raquel se arregalaram, de reconhecimento e pavor. Não, não pode ser! Clara seguiu o olhar da mãe. E, antes que pudesse processar, viu um jovem sendo levado para dentro, pálido e inerte. O coração dela disparou. Não, não, não! É o Miguel! O nome escapuliu de seus lábios. Miguel, o garoto da festa. O Tara que a fez sentir-se especial. Ele estava ali, deitado, inconsciente. O caos aumentava enquanto as pessoas murmuravam. O que aconteceu? Como ele caiu? Clara estava em choque. Ele estava com você, não estava? A raiva se misturava com a urgência. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela quase não ouvia Lucas e Raquel discutindo ao fundo, as vozes se transformando em um eco distante. A verdade de sua paternidade e a revelação dos segredos estavam se perdendo em meio ao desespero. Clara! Ana fez-se ouvir, fazendo Clara finalmente voltar a atenção. As escolhas que você fez podem ter consequências muito maiores do que você. Imagina! Quem é o verdadeiro responsável por isso? Você precisa decidir agora! A voz dela era firme, mas Clara estava dividida entre a ligação que tinha com Miguel e tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E foi aí que o estalo se deu. A equipe médica começou a trabalhar freneticamente, e uma voz familiar cortou o ar impregnado de emoção. Clara, o que está acontecendo? Era a diretora da escola, com expressão grave. O impacto foi instantâneo. Um véu de mistério e choque cobriu o ambiente. Mas o verdadeiro choque veio na sequência. Raquel, com uma expressão de pânico, começou a gritar: Não! Não! Isso não pode acontecer! E de repente, Clara percebeu que as palavras da mãe estavam se referindo a algo mais profundo. Em um gesto desesperado, Raquel se virou para Lucas e gritou: Você sabe que a culpa disso é sua! Foi você quem deixou tudo isso acontecer. Clara ficou atordoada. O que a mãe queria dizer com isso? A atmosfera ficou elétrica e todos os olhares se voltaram para Lucas, que estava pálido
como uma folha. Ele hesitou, a culpa se espalhando pelo rosto. Raquel, por favor, não me empurre para isso. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Sombria? Como? Clara perguntou, as emoções tumultuadas. Lucas olhou para o chão, depois para Clara. A verdade é que Miguel não é apenas um conhecido seu. Ele é seu irmão. As palavras balançaram o chão sob os pés de Clara. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Miguel, seu amor de um verão, poderia ser seu irmão? Isso era possível? Raquel soltou um grito e Clara sentiu sua respiração falhar. O caos passou a ser moldado em silêncio, cada um lidando com o impacto da revelação. O que mais estava escondido nas sombras? Clara olhou para Miguel, inconsciente, e as lágrimas começaram a escorregar. O que seria dela, do bebê e de tudo o que ela acreditava? Nesse momento, do fundo da sala, outro rosto familiar apareceu. Clara ergueu a cabeça em choque e viu Eduardo, seu velho amigo, com lágrimas nos olhos. Clara, espera! Não podemos deixar isso assim. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O desespero na voz de Eduardo fez o coração dela disparar. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a confusão invadindo sua mente. Ele deu um passo à frente, seu olhar desesperado fixo em Lucas. É sobre a família, eu sou... A voz dele tremeu. Eu sou o verdadeiro pai de Miguel, e ele não é só seu irmão. Ele também é meu filho. As palavras de Eduardo cortaram a sala como uma faca. O ar se tornou raro, e a verdade permaneceu pairando como um espectro em volta deles. Clara olhou para Lucas, para Raquel, para Miguel, e então de volta para Eduardo. Seu mundo estava se despedaçando em pedaços, cada revelação mais dolorosa que a anterior. O que mais estava escondido nessa teia de confusões? O que significava tudo aquilo? A confusão de Clara se transformou em pânico enquanto ela tentava juntar as peças do quebra-cabeça. Tudo que ela acreditava conhecer estava desmoronando, e ela se sentiu perdida em um mar de perguntas. O que viria depois? O futuro se tornava uma sombra ainda mais sombria, enquanto a verdade desnudava relações nunca antes imaginadas. Clara segurou a cabeça com as mãos, um turbilhão de emoções engolindo seu ser. Lucas, o homem que se apresentou como seu pai, parecia transbordar verdades que ela nunca poderia imaginar. As palavras dele giravam em sua mente. O que mais ele está escondendo? Pensou enquanto a realidade do momento se instalava. O choque na sala era palpável. Os rostos ao seu redor refletindo horror e confusão. Raquel estava paralisada. Seu olhar uma mistura de raiva e desespero, como se estivesse lutando contra um demônio que finalmente havia sido libertado. A tensão aumentava. Clara queria entender, mas a dor se transformava em confusão. Você não pode ser meu pai! Se era você, por que nunca me procurou? As lágrimas escorriam de seus olhos. A voz de Lucas estava carregada de emoção, enquanto ele tentava explicar. Clara, eu não sabia! Eu não pude! Sua mãe quis que tudo ficasse no passado. Clara sentiu uma onda de raiva. Como assim? Era ela quem estava vivendo o pesadelo, não ele! Ana, que estava observando a cena, deu um passo à frente. Clara, por favor, escute o que Lucas tem a dizer. A verdade pode ser mais dolorosa, mas você precisa saber. Antes que Clara pudesse responder, um grito cortou o ar. A sirene de uma ambulância ecoou lá fora, e em um instante,
A sala estava cheia de movimento. A porta se abriu com força e uma equipe médica correu para dentro da casa. Temos uma emergência. Um colapso na rua! Gritou um dos homens da equipe, enquanto outro começou a avaliar a situação. Clara estava paralisada, mas o caos trouxe seu corpo de volta ao presente. Era um momento frenético. Mãe, você está bem? A preocupação instantânea a pegou de surpresa, mas Raquel apenas acenou com a cabeça, tentando manter a compostura. Precisamos ajudar. Clara sentiu uma adrenalina misturada e medo. E foi nesse momento que tudo mudou. Um dos médicos pediu a atenção de todos. Por favor, precisamos de espaço. Um jovem precisou ser ressuscitado. Pode ser grave. O clima na sala se transformou. As palavras do médico eram como um golpe, e subitamente todos se voltaram para a porta. Quem? Perguntou Clara, a voz trêmula. Os olhos de Raquel se arregalaram de reconhecimento e pavor. Não, não pode ser! Clara seguiu o olhar da mãe e, antes que pudesse processar, viu um jovem sendo levado para dentro, pálido e inerte. O coração dela disparou. Não, não, não! É o Miguel! O nome escapuliu de seus lábios. Miguel, o garoto da festa. O cara que a fez sentir-se especial. Estava ali, deitado, inconsciente. O caos aumentava enquanto as pessoas murmuravam. O que aconteceu? Como ele caiu? Clara estava em choque. Ele estava com você, não estava? A raiva se misturava com a urgência. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela quase não ouvia Lucas e Raquel discutindo ao fundo, as vozes se transformando em um eco distante. A verdade de sua paternidade e a revelação dos segredos estavam se perdendo em meio ao desespero. Clara! Ana fez-se ouvir, fazendo Clara finalmente voltar a atenção. As escolhas que você fez podem ter consequências muito maiores do que você imagina. Quem é o verdadeiro responsável por isso? Você precisa decidir agora. A voz dela era firme, mas Clara estava dividida entre a ligação que tinha com Miguel e tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E foi aí que o estalo se deu. A equipe médica começou a trabalhar freneticamente, e uma voz familiar cortou o ar impregnado de emoção. Clara, o que está acontecendo? É a diretora da escola, com expressão grave. O impacto foi instantâneo. Um véu de mistério e choque cobriu o ambiente. Mas o verdadeiro choque veio na sequência. Raquel, com uma expressão de pânico, começou a gritar. Não, não, isso não pode acontecer! E de repente, Clara percebeu que as palavras da mãe estavam se referindo a algo mais profundo. Em um gesto desesperado, Raquel se virou para Lucas e gritou: Você sabe que a culpa disso é sua! Foi você quem deixou tudo isso acontecer! Clara ficou atordoada. O que a mãe queria dizer com isso? A atmosfera ficou elétrica e todos os olhares se voltaram para Lucas, que estava pálido como uma folha. Ele hesitou, a culpa se espalhando pelo rosto. Raquel, por favor, não me empurre para isso. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Sombria? Como? Clara perguntou, as emoções tumultuadas. Lucas olhou para o chão, depois para Clara. A verdade é que Miguel não é apenas um conhecido seu. Ele é seu irmão. As palavras balançaram o chão sob os pés de Clara. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Miguel, seu amor de um verão, poderia ser seu irmão? Isso era possível? Raquel soltou um grito e Clara sentiu sua respiração falhar.
O caos passou a ser moldado em silêncio, cada um lidando com o impacto da revelação. O que mais estava escondido nas sombras? Clara olhou para Miguel, inconsciente, e as lágrimas começaram a escorregar. O que seria dela, do bebê e de tudo que ela acreditava? Nesse momento, do fundo da sala, outro rosto familiar apareceu. Clara ergueu a cabeça em choque e viu Eduardo, seu velho amigo, com lágrimas nos olhos. Clara! Espera! Não podemos deixar isso assim. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O desespero na voz de Eduardo fez o coração dela disparar. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a confusão invadindo sua mente. Ele deu um passo à frente, seu olhar desesperado fixo em Lucas. É sobre a família. Eu sou... A voz dele tremeu. Eu sou o verdadeiro pai de Miguel. E ele não é só seu irmão. Ele também é meu filho. As palavras de Eduardo cortaram a sala como uma faca. O ar se tornou raro e a verdade permaneceu pairando como um espectro em volta deles. Clara olhou para Lucas, para Raquel, para Miguel e então de volta para Eduardo. Sem que houvesse tempo para processar a enormidade da revelação, um grito agudo atravessou o ar. Os olhares se voltaram para a porta. Alguém havia entrado sem serem notados. Era uma mulher. Clara reconheceu o olhar. Mãe! Ela gritou. Era sua avó, a mãe de Raquel, com uma expressão de terror estampada no rosto. Clara, não acredite no que eles dizem. É uma mentira. A sala parou. Nova informação se espalhou como um incêndio. A avó, com a voz trêmula, continuou. O Miguel não é seu irmão. E, na verdade, você nunca soube da verdade completa. O desespero tomou conta do ambiente, enquanto Clara sentia o chão se fechar sob seus pés. A cada segundo, mais segredos estavam sendo desnudados, mais questionamentos se amontoavam e o caos se instalava. O que mais poderia estar escondido na escuridão dessa história? O futuro agora era um mistério aterrador e a vida que conhecia estava prestes a ser virada de cabeça para baixo mais uma vez.